Bom, então aqui, vamos seguir aqui, ó, para ver se vocês conseguem perceber que está praticamente igual, ó. A constante de ácida seria a concentração de H+, vezes o A- dividido pelo HA. O, primeiro eu fiz uma mexida aqui, né? Eu deixei o A- de um lado da igualdade, mandei o HA para lá multiplicando o Ka, então ficou Ka vezes HA. E esse aqui vai passar para lá dividindo, então por isso que ele está dividindo aqui. Depois que eu isolei tudo isso, agora eu fiz a substituição. Ó. Eu já isolei o A- de um lado e agora eu vou substituir o HA. Eu percebi que o HA é igual a F menos A menos. Então eu troquei esse HA aqui por F menos A menos. Ó. O ácido que perdeu em um H+, né? E aí então agora o H+ eu passo para lá multiplicando, então eu vou ter A- vezes HA. Esse Ka eu multiplico pelo F, por isso que está o KAF aqui. O Ka eu multiplico por A-, é por isso que está Ka vezes A- aqui. Agora eu vou multiplicar os dois lados da igualdade por 1 sobre A-. Multiplicando os dois lados da igualdade, a equação vai ficar desse jeito aqui. Eu posso simplificar então o A-, o A- e o A-. Aqui desse lado de cá não tem o que fazer, tem que deixar tudo igual. Simplificando isso aqui, eu vou ter o H+ vezes Ka, vezes não, mais Ka, né? Ó, o H+ mais Ka igual a Ka vezes F dividido por A-. Aqui eu fiz aquele mesmo esquema, eu mandei o A- para cá e o que estava aqui eu passei para cá dividindo, inverti eles de lugar. E aí eu vou ter essa equação aqui, ó. Acabei de isolar a equação e deixei ela escrita só em função do A-. Então, quando eu for calcular o alfa da espécie A-, que é o ácido que perdeu o íon H+, na verdade esse alfa é a concentração do A- dividido pelo F. Só que agora eu vou pegar essa equação que eu deduzi para o A- e vou escrever aqui no lugar do A-. Então vejam que isso aqui está escrito aqui. E tudo isso dividido por F. Então quando eu fizer essa fração dividido por esse número aqui, eu vou transformar ele numa fração e faço para lá multiplicado e invertido. Multiplicando ele invertido, eu vou anular os valores de F, né? Que está ali, né? Vai ficar desse jeito aqui, ó. E aí eu posso cortar os F aqui, que agora eu cortei os F só para vocês enxergarem, né? E a equação vai ficar desse jeito aqui, ó. Então, acabei aqui de deduzir, né? Agora eu fiz bem rapidão aqui. Eu acabei de deduzir a equação matemática que calcula a fração do ácido que perdeu o íon H+. Vejam que ela só depende da constante ácida, que é uma constante, e da concentração da íons H+. Pessoal, talvez até agora vocês devem estar pensando, ah, mas que viagem, né, isso aí? Não, não é viagem. Agora vocês vão ver qual é o sentido disso aqui. O sentido disso aqui é que depois que a gente deduz essas duas equações, primeiro que elas já foram deduzidas aqui, eu até poderia chegar e botar a goela abaixo aqui em vocês, né? Só dizer que é assim e pronto. Então eu fiz questão de mostrar da onde que elas vieram. Vocês podem ver que elas vieram do simples equilíbrio químico, né? Vocês podem ver que elas partiram desse simples equilíbrio químico do ácido aqui, ó. É o equilíbrio químico do ácido se ionizando e escrito a constante de ionização. Então foi daí que surgiu essas duas equaçõezinhas aqui, tá? Foi só uma dedução matemática. E agora o que, que eu faço com essas duas equações aqui? Eu crio esses gráficos aqui, pessoal. Ó. O que, que é esse gráfico? Esse gráfico eu simulo no eixo X diferentes valores de pH. Porque diferentes valores de pH, na real, é termos diferentes concentrações de íons H+. Ou seja, eu estou simulando assim, ah, mas se eu jogar esse ácido tal num becker que tiver pH 2, o que, que vai acontecer? Mas e se eu jogar esse ácido aí num becker que tiver pH 5, o que, que vai acontecer? E se eu jogar esse ácido aí num becker que tiver pH 8, entenderam? Então eu construo um gráfico em que eu não preciso nem ir no laboratório para saber como é que o ácido vai se comportar quando eu colocar ele naquele ambiente lá com pH tal. Entenderam? A real é essa. E o que, que é o outro eixo do gráfico aqui? O outro eixo é exatamente os valores de alfa. Porque esses valores de alfa aqui, pessoal, ele é uma fração. Se vocês perceberem na ideia aqui já está a equação deduzida, né? Mas eu posso voltar uma página aqui, ó. Se tu perceber qual é a ideia do alfa, né? Qual é a lógica do cálculo do alfa, é sempre pegar a espécie que a gente quer estudar e dividir pelo total da soma de todas as possibilidades, né? Entenderam? Então esse alfa aqui é aquele mesmo esquema que a gente já estudou. Ele sempre vai dar entre um resultado numérico entre 0 e 1. Pensem comigo, imagina que esse ácido aqui que a gente está estudando, esse monoprótico aqui, vamos chutar que ele fosse fraco, assim, ó, mas muito fraco. Eu até vou exagerar e dizer que ele é tão fraco que ele não chega a fabricar nenhum cara desse aqui. Ó. É até errado, ele nem ácido seria, entenderam? Mas eu já estou extrapolando o meu exemplo aqui. Se eu não formar nenhum carinha desse aqui na solução, qual vai ser a conta que eu vou fazer?
vai ser, esse número aqui vai ser zero, e aqui vai ser a quantidade total do ácido. Se eu dividir zero por um número, quanto que dá a conta? Dá zero. Agora vamos pensar comigo assim, ó, esse ácido que eu estou estudando aqui, o monoprótico, ele, digamos que ele 100% dele ele se transforma ele perde íon H+. Então 100% dele vai gerar o ácido que perdeu o íon H+. Qual conta que eu faria aqui? A quantidade do ácido que perdeu o H+, seria 100%, todo ele perdeu o íon H+, dividido pelo todo. Então seria um número dividido pelo mesmo número, entenderam? E um número dividido por ele mesmo, quanto que dá a conta? Dá 1. Então, em outras palavras, se um ácido for o mais fraco do mundo, num extremo máximo que não consegue nenhuma molécula perder íon H+, o alfa daquela espécie ali seria 0. Já se o ácido gerou todinho aquela espécie que a gente está estudando, o alfa é 1, porque é toda ela dividido pelo todo, que é o mesmo valor numérico, né? Então, esse gráfico aqui de fração que a gente chama, né, é bem isso. A gente tem que, se a gente tem uma fração da espécie zerada, é porque a gente não tem aquela espécie, não existe aquela espécie lá naquele ambiente, naquele valor de pH. Mas se eu tenho o alfa batendo no 1 numa espécie, é porque naquele ambiente, naquele valor de pH, só existe o ácido naquela espécie ali, daquele jeito, sabe? Então, deixa eu mostrar isso para vocês aqui, ó. Nesse exemplo aqui, ó, eu fiz, e depois eu vou mostrar para vocês como é que faz isso no Excel. Mas antes eu vou explicar só aqui, ó. Geralmente nos livros a explicação é só assim, o cara chega ali, larga as equações ali e diz que fizeram esse gráfico e deu. Mas eu vou fazer isso aqui no Excel para vocês enxergarem bem. Mas por hora, vamos ver se vocês já conseguem aprender só por aqui, ó. Aqui, opa, tô mexendo, peraí. Ó, aqui eu peguei esse exemplo aqui, ó. A figura abaixo mostra a fração do ácido protonado e a fração do ácido desprotonado de um sistema onde o pKa do ácido é 5, certo? Então disseram para a gente o pKa, que é 5, lembrando que disseram o pKa, né? E nas equações não é pKa, então a gente vai ter que fazer o 10 elevado na menos 5, né? Que aí vai ser o Ka. Aí eu vou entrar com essa informação. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou entrar com as informações de... Então, a constante ácida eu já vou saber, né? É 10 elevado na menos 5. A única coisa que vai mudar para calcular o alfa da espécie protonada é o valor de pH. Então, por exemplo, pH1, que concentração de íon H+, que é 0,1. Né? Então, se tu fizer 0,1 molar, o pH é 1, entenderam? E aí, então, eu vou botar 0,1 molar de H+, dividido por 0,1, mais 10 elevado a menos 5, faço a conta, e aí eu vejo que esse alfa aqui dá praticamente 1 o valor. Tanto é que dá para perceber que a espécie protonada aqui, ó, o ácido protonado, se eu jogar ele numa solução que o pH seja 1, vocês podem dizer que o alfa da espécie, ele chega a bater lá no 1, ó. Então, se o valor do alfa dessa espécie protonada bate no 1, quer dizer que se eu jogar esse ácido aqui, ó, que tem esse valor de constante ácida aqui, 10 elevado a menos 5, se eu jogar esse ácido num becker onde o pH é 1, praticamente, dá para dizer praticamente, né? Nenhuma molécula do ácido vai perder esse íon H+. É isso que está dizendo esse gráfico aqui, ó. Por quê? Porque a fração da espécie do ácido com o seu íon H+, chegou a bater no 1. 1 é o máximo, entendeu? Se bateu no 1 é porque quer dizer que todas as moléculas estão desse jeito aqui, ó. E aí, se tu pensar assim, bah, mas e quanto será que vai ter da molécula que perdeu o íon H+? Se tu colocar e fizer essa conta aqui, ó, Ka, 10 elevado na menos 5, dividido por concentração de H+, em pH1, a concentração de H+, é 0,1 molar. Tu bota 0,1 mais 10 elevado na menos 5, faz esse cálculo aqui, tu vai ver que esse alfa aqui vai dar praticamente zero. Não chega a dar bem zero, mas dá um número 0,0000, dá um número bem pequeno, é praticamente zero. Se é praticamente zero, tu já leva a tua conclusão de que se tu jogar esse ácido aqui num becker que está pH 1, por exemplo, pode ter certeza que tu não tem praticamente nada desse cara aqui desse jeito. Tu vai jogar o ácido, tu vai jogar o ácido, né? E tu tinha na tua cabeça assim, ah, mas eu já aprendi que eu jogo ácido, eu já sei calcular o grau de ionização do ácido. Mas aí tu até pensa assim, ó, lembrem que eu já mostrei para vocês que o grau de ionização do ácido depende também do pH, e agora aqui vocês concluíram que depende mesmo. E é bem isso. Se o ácido é esse daqui e tu jogou esse ácido num becker que é pH 1, tu só vai ter essa espécie aqui na solução. Entenderam?
Se vocês entenderam isso, vocês já podem perceber que se vocês jogarem esse ácido aqui num becker que for pH 2, tu ainda tem só essa espécie aqui em solução. Se tu jogar esse ácido numa solução que seja pH 3, olhem aqui pH 3, ó, tu ainda tem praticamente só essa espécie aqui, mas dá para ver que ela está começando a diminuir a quantidade dela, né? E dá para ver que quando está começando a diminuir essa, vejam que está começando a aumentar a outra, estão vendo? Por quê, pessoal? Porque na concentração, no grau de ionização, deixa eu voltar nessa tela aqui que estava... Eu me lembro que eu escrevi um mais o outro, né? Por isso que é bom escrever um mais o outro. Aqui, ó. Porque sempre o somatório da fração D1 mais... Aqui não é a fração, né? Aqui é a concentração. Mas vale para a fração também. Sempre a fração D1 mais o outro tem que fechar em 1, entenderam? Então, nesse gráfico aqui, ó, a fração da espécie protonada mais a fração da espécie que perdeu o íon H+, o somatório tem que dar 1. Sempre o somatório tem que dar 1. Então, por exemplo, essa aqui já é praticamente 1, mas aí a outra é praticamente 0. O 1 mais 0 dá 1, entendeu? Vou arredondar para 1, entenderam? Então, aqui, ó, em pH 1, eu tenho 1 desse, 0 do outro. 1 mais 0 dá 0. Aqui, ó, eu tenho 1 desse, 0 do outro. 1 mais 0 dá 1. Aqui, vamos pegar assim, um pH 4 e pouco aqui, né? Aqui eu já tenho, por exemplo, ó, 80% das moléculas, porque se é 0,8, se eu quiser pensar em porcentagem, é só multiplicar isso por 100. Eu tenho 80% das moléculas protonada, que não perderam o íon H+, mas eu já tenho, olhem aqui, ó, 10% das moléculas que perderam o H+, entenderam? Isso no pH 4,4 por aí, ó, tá? E aqui tem uma coisa interessante. Quando a gente tiver no pH igualzinho ao valor numérico do pKa, quando o pH, se a gente imaginar o valor de pH igualzinho ao valor de pKa, vejam que o pKa do ácido aqui é 5, né? Então, quando eu estiver falando no pH 5, esse ponto aqui ele é um marco, a gente não precisa nem fazer conta, pessoal. E isso que eu ensino na aula, porque esse tipo de equação aqui, o cara não tem que decorar, né? E também é bem trabalhoso ficar deduzindo toda hora isso daqui. Mas não é por causa que tu não lembra da equação do sistema monoprótico que tu não consegue num rascunhão rapidão, assim, no caderno, tu já consegue dizer para a pessoa qual espécie do ácido predomina em determinado pH. E esse jeito que eu ensino aqui na aula é o jeito que é o seguinte, ó. Basta tu lembrar disso, ó, que quando tu olhar o valor de pKa, o valor numérico do pKa, lá nesse valor numérico, mas só que na escala de pH, esse ponto aqui é quando exatamente teremos metade da quantidade do ácido protonado e a outra metade do ácido que perdeu seu íon H+. Ou seja, é o ponto onde as curvas se cruzam, certo? É o ponto onde eu começo a diminuir a quantidade de ácido protonado e é onde o ponto onde a curva onde está aumentando o ácido que está ficando desprotonado vai aumentando. A intersecção das duas curvas é nesse ponto aqui. Repito, é quando o valor numérico do pKa, a gente vai escolher esse valor numérico aqui lá na escala de pH, certo? Então, deixa eu dizer de novo aqui, ó. Quando eu tiver o valor numérico de pKa, esse valor numérico sendo igual ao pH, esse é o exato momento onde a fração das espécies é 0,5. Porque aqui, nesse ponto aqui, ó, a fração deles é bem na metade da escala aqui, ó, que é o valor numérico 0,5, certo? E aí eu até vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso no rascunho, assim, só que aqui eu não estou fazendo no quadro, né? Eu vou tentar fazer no computador mesmo aqui, né? Um desenho meio à mão, assim. Mas antes de ir para essa parte do desenho à mão, eu vou fazer primeiro no Excel. Vou mostrar para vocês como é que a gente faz esse gráfico aqui ó, no Excel. E vou pegar um exemplo, aí já vou dar nome aos bois aqui, vou pegar um ácido. E é isso que eu vou fazer. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Não esqueci. Nessa parte aqui, depois é sistema Espero. Primeiro eu vou fazer isso aqui no Excel, tá? Então eu vou parar o vídeo aqui. Nosso próximo vídeo eu já vou pro Excel lá.